Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos estudando na semana passada, que foi sobre a vegetação. Aí eu falei, li algumas páginas do livro e aí eu passei somente um exercício, fizemos juntos um exercício e eu passei algumas páginas para vocês fazerem sozinhos, foi? Então hoje nós vamos usar o nosso livro de Geografia, que é para revisar os assuntos, as definições sobre a vegetação e também nós vamos fazer a correção das atividades que vocês ficaram fazendo sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Nós estávamos estudando sobre a vegetação, vimos que é um conjunto de plantas, um conjunto que esse conjunto de plantas, eles têm várias outras coisas que influenciam, por exemplo, o nosso clima, o nosso relevo, tudo isso influenciam para que cada região tenha um tipo de vegetação diferente, que é um conjunto que é uma flora, inclusive, é um conjunto de plantações, um conjunto de vegetação, um conjunto de plantas. E cada região vai ter a sua vegetação diferente de acordo com o seu clima e de acordo com o relevo, tá bom? Então, vamos ver aqui sobre floresta. Vejam aqui a imagem, pessoal. Aqui são as características do que tem aqui na floresta. Por exemplo, árvores altas juntas umas das outras. Observa, gente, as árvores são bem altas na floresta, são juntas. Vegetação verde devido à quantidade de chuva o ano todo. Grande diversidade de flora e fauna. Lembrando assim que o sol aqui ele não atinge o solo da floresta com a intensidade como numa área que é muito quente. Então faz com que aqui a floresta seja sempre úmida, seja um pouco mais fria, não fria de neve, coisas desse tipo, mas ela é muito mais úmida justamente porque o sol ele não entra aqui e não bate no solo com tanta força como em outras regiões. Então esse solo aqui ele vai ser mais úmido, vai ter as plantinhas aqui muito mais verdinhas. E aqui, quando diz que tem uma grande diversidade de flora e de fauna, flora justamente é o conjunto de plantas e a fauna é o conjunto de espécies de animais. Gente, a nossa floresta brasileira, ela é tão rica em espécies, tanto de animais quanto de plantas, que várias pessoas, vários cientistas, pesquisadores, há vários anos, eles vêm ao Brasil justamente para estudar a nossa flora e a nossa fauna, porque é muito diversificada, quer dizer que é muito diferente, tem muitas espécies diferentes. Então, lá, o outro tipo de vegetação que nós vimos é o cerrado. Aqui diz que o cerrado tem árvores baixas, tem galhos retorcidos, estão vendo que são fininhos e torcidos, plantas rasteiras, tá vendo? Afastada uma das outras. No caso, tem uma árvore aqui e tem outra lá embaixo. As árvores são bem afastadas. No verão, o clima é quente e chuvoso. Já no inverno, é frio e seco. Então, vejam, o clima, o relevo, ele influencia na vegetação de cada local. Próximo, só uma observação, né? No caso, esse tipo de vegetação aqui, depois a gente vai ver no mapa. Aí nós vamos ver onde predomina cada tipo de vegetação. Com o mapa fica mais fácil de visualizar. Vegetação litorânea, gente, o nome já diz, né? Tem a ver com o litoral, que nós já vimos que são áreas de praia. Vegetação rasteira, olha, gente, rasteira é assim, é baixinha, com muita grama, muita planta que é pequenininha, com a presença de coqueiros. Aqui tem um coqueiro, mas vocês devem ver que quando nós vamos à praia, não é? Tem normalmente muitos coqueiros. Vegetação predominante nas regiões norte e nordeste. Nordeste é justamente onde nós vivemos, onde fica localizado o nosso estado. Temos também a caatinga, que também é um tipo de vegetação da região nordeste, né? Predomina aqui. Plantas adaptadas ao clima quente e seco. Por quê? Porque aqui nessa região, linda paisagem, não é, gente? Nessa região daqui são poucas chuvas, então faz com que seja mais quente e seco esse lugar. As plantas são adaptadas para isso, já que a região realmente é mais quente e seca.
árvores de pequeno porte e com espinhos. Gente, a planta ter espinhos é justamente uma questão de adaptação ao ambiente que é mais seco. As espécies típicas são a palma e o mandacaru, que é uma vegetação típica do Nordeste, gente. Olha, tem cacto, palma, mandacaru, são plantas. Vocês sabem que essas plantas, elas armazenam água dentro dela? Tanto que se você aí na sua casa criar um cacto, por exemplo, cultivar um cacto, você não precisa aguar todos os dias como outras espécies de plantas, porque ele já tem naturalmente uma água mais líquida dentro dele, armazenada, e ele resiste muito mais ao calor. Como diz aqui, são plantas que são adaptadas ao clima que é mais quente e seco, justamente porque nessa região daqui, da Caatinga, essas plantações aqui, esse local aqui é que tem poucas chuvas, tá bom? Então, outro tipo de vegetação é o pantanal, vegetação variada, pois encontramos campos, plantas do cerrado, diversos tipos de palmeiras. Na época de chuva, os rios transbordam. E eles transbordam, gente, porque nessa região daqui é uma região de relevo, de planície, é mais plano. Não tem tantas regiões montanhosas. Então, já que ele é tão plano, a água acumula, formando lagoas naturais. E diz aqui, na época de chuva os rios transbordam, mas essas lagoas naturais, elas são temporárias, quer dizer que elas secam ao longo do ano. Na época que está chovendo, essa região fica toda alagada, que aí formam as lagoas naturais. E depois, na época que a chuva fica menos intensa, essas lagoas elas vão secando, por isso que diz aqui que é temporárias, tá? E aqui, gente, no Pantanal, há uma riquíssima diversidade de espécies de animais e de plantas também. É um bioma muito bonito e com muita variedade. Campo. O nome lhe lembra um pouco campo, por exemplo, de futebol. Não é todo verdinho, gramado, não é? Então, vegetação rasteira, grama e capim. Predomina aqui a grama e o capim. E é muito de planície também, não há regiões montanhosas, regiões mais altas. É verdinha essa vegetação e pouquíssimas árvores. Veja, tem uma árvore aqui, uma árvore lá embaixo. Vocês estão vendo que tem alguns animais aqui pastando. Então essa região ela é muito usada para a criação de animais, para o pasto do gado. E aí, infelizmente, nessa região daqui há uma grande devastação dessa vegetação, justamente porque aqui alguns agricultores e pecuaristas eles utilizam aqui esse tipo de vegetação para cuidar dos animais, colocar os animais para pastar e também para fazer plantações, né? Trabalho com agricultura, o que faz com que essa vegetação aqui nativa acabe sendo destruída, infelizmente, né? Porque é uma paisagem muito bonita. Temos aqui o manguezal, que é muito conhecido também na região Nordeste. É uma área onde se encontram as águas do rio e do mar. Gente, olha aqui. As águas dos rios, você sabe que são águas doces, e do mar é água salgada. Então, é um encontro dessas águas, justamente forma um manguezal. Tem poucas espécies de árvores. Veja, tem poucas. Não é que tem poucas árvores, tem poucas espécies. São alguns tipos específicos de árvores que tem. E vejam, tem uma curiosidade nesse lugar, é que são as raízes dessas árvores. Percebam que elas são mais altas, mais retorcidas, e elas não ficam diretamente mesmo na água, fica pouca parte dessas raízes batem na água, elas ficam mais levantadas. Isso por quê? Porque aqui não é um encontro da água doce com a água salgada, então aqui tem água salgada, então justamente é uma adaptação da natureza para que essa água não fique aqui em contato sempre com as raízes, a água salgada, então as raízes já são dessa forma aqui. E aqui, gente, também tem uma variedade imensa de espécies de animais. Aqui o solo que está abaixo dessa água e a água também é riquíssima em nutrientes, porque aqui tem muitos animais, como por exemplo o caranguejo, né, o siri, tem muitos animais aqui, que esses animais eles têm muitos nutrientes na casquinha deles, né? E aí
como eles são dessa região, eles deixam esse solo aqui, essa água com mais nutrientes também. E aqui, como dizem, é um berço da vida marinha. Daqui são várias espécies de animais aqui que vivem nesse ambiente. E essa região do manguezal nós podemos encontrar aqui, inclusive em Recife, por exemplo, em Paulista, em Olinda. Infelizmente, como esse tipo de vegetação, as pessoas construíram muitas coisas ao redor daqui, tornou-se uma área urbana. Infelizmente, os manguezais nossos de Pernambuco estão muito defasados, muito poluídos, mas é uma área linda. E aí, nós temos aqui, pronto, agora é um mapa. Gente, olha, o mapa do Brasil, esse aqui é um mapa com informações da nossa vegetação. Vejam que aqui nós temos as cores, que isso aqui é uma legenda, tem as cores e as explicações do que significam essas cores, já que essas cores estão aqui. Gente, olha, percebam como nossa região é muito diversificada em vegetação. Vejam como tipos de vegetações diferentes que nós temos. O mapa chega colorido, não é? Percebam, quando essa área que é um verde um pouco mais escuro, esse verde aqui musgo, é uma área que tem a floresta amazônica. Veja que a maior parte está dessa região. Essa daqui é a região norte do nosso país. Olha, principalmente lá na região amazônica. Temos aqui um rosa, que é mata dos cocais. Cocais é um tipo de vegetação também, onde predomina mais árvores que são mais altas. Está nessa região aqui, ó, que já é região nordeste. Tem um pouquinho aqui também. Tem a mata tropical, que é esse verde aqui um pouco mais diferente. Veja, tá por aqui nessa região. Gente, esse mapa tá no livro de vocês, tá? E aqui também, ó, predomina toda essa área aqui, essa mata tropical. Aí, inclusive perto daqui, ó, do litoral. Temos também aqui esse verde mais escuro aqui, Mata Atlântica. Deixa eu ver aqui, não, esse daqui, Mata Atlântica, é justamente esse outro tipo, essa coloração verde que tem por aqui, ó. Esse verde mais escuro que eu apontei agora é justamente a vegetação do Pantanal, que foi o que eu mostrei, que ele fica alagado quando chove muito. É aqui, gente, essa região aqui, no meio do país, é chamada de região centro-oeste, porque fica no centro do país. Aí vem esse cor de laranja, que é Mata dos Pinhais, ou Araucária, que fica nessa região aqui, ó, mas no sul do nosso país. Depois vem aqui o Cerrado. O Cerrado é todo esse marrom escuro que também está aqui, olha, no centro do país, mas ele também pega um pouco da região Nordeste, que a região Nordeste é essa área. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, aqui é o Sul e o Sudeste. Tem também a Caatinga, que é esse vermelho, gente, observa aqui, olha. Toda essa área daqui vermelha é a Caatinga, aquela parte que eu disse que é mais seca, tem menos chuva, predomina na região Nordeste. Campos, olha aqui, ó, no sul, essa cor lilás. E tem aqui a vegetação do Pantanal, que eu já mostrei, e a vegetação litorânea, que é essa vermelha. Gente, olha, ela pega toda essa área daqui do litoral brasileiro, tá vendo? Toda essa área. Que é justamente a área que abrange o Oceano Atlântico, por isso que é uma área litorânea, tá bom? Então vamos lá, que nós vamos agora fazer. Sim, antes de fazermos a correção, eu separei aqui algumas imagens para vocês que falam sobre a utilidade da vegetação, que no livro de vocês tem a última página de explicações, depois vem a parte de exercício. Tá falando um pouco sobre isso, mas com as imagens fica mais fácil de entender, tá bom? Chás e medicamentos. A vegetação, ela tem uma grande utilidade para a gente. Além dessas paisagens belíssimas que nós acabamos de ver, a vegetação, ela faz com que a gente respire um ar mais puro. Justamente são as plantas que liberam o oxigênio, que é o ar que a gente precisa para respirar, para sobreviver. Então vejam a importância da vegetação para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Também existem outras utilidades para a vegetação, como por exemplo, lembra que eu falei que alguns
pesquisadores, eles vêm ao nosso país para pesquisar nossas espécies de plantas. Então, muitas espécies de plantas e animais também, mas como estamos falando de plantas, essas espécies, muitas delas já foram transformadas em medicamentos também. Mas a sabedoria popular também utiliza muito os chás, que são tirados justamente das plantas, não é? E aqui também, olha, os medicamentos, muitos desses medicamentos, eles são feitos com a matéria-prima de plantas também. Temos também, na utilidade das plantas, frutas, verduras, sucos. Das frutas e verduras, né, gente, que a gente pode consumir assim mesmo, mas daqui são feitas várias receitas culinárias, justamente com a base de frutas e verduras, sucos, e tantas outras coisas, né? Doces, geleias, bolos, tantas coisas são feitas a partir disso aqui, de frutas e verduras. Outra utilidade que tem a vegetação são os produtos de higiene e beleza. Olha aqui, ó, hidratante. Esse daqui, ele é feito de canela também. Tem esse aqui que é de ervas, um perfume à base de ervas, com a fragrância de ervas, na verdade. Tem aqui esse batom, olha, que ele é feito de extratos de algumas plantas, como romã, buriti, açaí, rícino, carité, argan. Essa linha aqui dessa marca, a matéria-prima para fazer essa maquiagem, que é o batom, é a partir de plantas. E temos aqui, por exemplo, um creme dental, que nós usamos no nosso dia a dia. A base mesmo, a matéria-prima, além de ter alguns outros produtos químicos, mas também é utilizada como matéria-prima. Aqui, por exemplo, tem imagem de um coco, de menta, que vem da nossa vegetação, né? Temos também aqui outras coisas que são feitas a partir da vegetação, como o papel. Vocês devem saber que é feito da árvore, não é? Por isso que existe a reciclagem de papel. Porque quanto menos papel a gente consumir, menos árvores serão cortadas para fazer papel. Por isso que existem muitas empresas hoje em dia que elas não trabalham mais enviando, por exemplo, boleto de pagamento para casa das pessoas, porque eles querem fazer tudo online. E diz que isso é uma forma de ser sustentável, de você cuidar um pouco mais do meio ambiente. E também temos aqui a borracha. Aí no livro de vocês está falando sobre seringais. Tem um monte de árvore, tem várias árvores, onde é feito um corte nela e é tirado um líquido branco que se chama látex. A partir desse látex, junto com outros materiais químicos, eles vão produzir a borracha, que aqui no caso vai ser feito o pneu, a luva, a borracha escolar, que tem uma mamadeira, uma chupeta, balão de festa e vários outros produtos feitos do látex, que é uma borracha natural também. Isso, sola de sapato, haste de um óculos, por exemplo, várias coisas. E aí nós temos, gente, também um combustível, também mostra aí no livro de vocês, que aí está escrito como biodiesel, que é um tipo de combustível que faz, no caso, é utilizado também como combustível de carros, né, de automóveis também. O combustível biodiesel, ele é feito a partir de produtos naturais. É claro que é adicionado nele produtos químicos, mas a base, a matéria-prima dele são principalmente a vegetação. Por quê? Porque o outro tipo de combustível, que é o que se usa muito também, ele é feito a partir do petróleo. E aí o petróleo, ele é uma fonte é um recurso natural esgotável. Ele se esgota com o tempo, porque ele é feito de combustíveis fósseis que fica abaixo do solo. Mas esse biodiesel daqui, ele é feito a partir de recursos que se renovam, que é justamente a vegetação. E aí, tanto nós como as empresas também, por exemplo, temos uma que precisamos exercitar, que é a nossa responsabilidade social e nossa responsabilidade ambiental. Nós temos o compromisso da gente preservar o meio ambiente, tá bom? Então vamos agora. Ainda temos mais um exemplo aqui, gente, logicamente na nossa casa, não é? Tá cercado disso aqui, olha, móveis feitos de madeira, balanço, brinquedos feitos de madeira, não é? E aí vai que na escola tem as bancas feitas de madeira também.
em todo lugar que a gente vai tem objetos feitos com madeira, tá bom? Agora sim, vamos fazer a correção da atividade. Aí lembrem-se que essa página aqui, a 71, nós já fizemos na semana passada, tá bom? Só coloquei aqui pra gente relembrar. Olha, região litorânea, página 71, já respondemos na semana passada, só quero relembrar o assunto. Olha a imagem aqui, vegetação litorânea, a vegetação rasteira, e a graminha é mais curta e com muitos coqueiros. O manguezal, gente, olha, encontro da água doce com a salgada, muitas árvores, mas poucas espécies, são árvores de uma espécie de poucas espécies diferentes. Aqui o campo, uma área com poucas árvores e mais gramado. E aqui nós temos a Caatinga, uma região com poucas chuvas, com poucas árvores, e as plantas que tem são adaptadas para climas mais quentes. De acordo com o que foi estudado, explica o que é flora. Aí lembra que a gente falou na semana passada, são as variadas formações vegetais que constituem o Brasil. Nós vimos naquele mapa o quanto o Brasil tem uma vegetação diferente. Todo aquele colorido mostra, no caso, a grande variedade de vegetação que nós temos. E como eu tinha falado desde o início, a vegetação tem a ver com o clima. Se uma região tem mais chuva, as plantas vão ser mais verdinhas, como é a floresta, o lugar vai ser mais úmido. Se a região tem poucas chuvas, como é a região nordeste, no caso não a região nordeste inteira, mas principalmente a área do sertão, aí vai ser, por exemplo, Caatinga, que é com as plantas mais adaptadas para viver em lugares quentes, o solo é mais seco. Então, as plantas têm muito a ver com o clima e também com o relevo do lugar. Se nesse lugar tem muita planície, ou se tem montanhas, por exemplo, está tudo interligado. Agora a página 72, que foi uma página que vocês ficaram para fazer em casa, não é? Sozinhos, aliás. Observe o mapa a seguir. Quais tipos de vegetação existe no estado onde você mora? Nós moramos no estado de Pernambuco, tá nessa direção aqui. Aí no mapa de você dá para ver com mais detalhe, mostrando aí o estado de Pernambuco. O que é que a gente pode observar? Caatinga, que é toda essa região aqui. Floresta amazônica, que está aqui de verde, Mata Atlântica, que está aqui um verde mais escuro, e temos a vegetação litorânea, que é um vermelho que está aqui, ó, no litoral brasileiro. Isso só na nossa região, no nosso estado de Pernambuco. Aí aqui diz assim, na letra B do terceiro quesito: pesquise reportagens em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira, observando o que mudou. Em seguida, anote o que mais chamou sua atenção e discuta com seus colegas. Aí, no caso, não temos como discutir o que você pesquisou, mas aí, se você pesquisou, você deve ter observado que a vegetação, ao longo do tempo, ela foi bastante devastada, não foi? E que, por causa disso, várias espécies de animais, eles estão em extinção ou em ameaça de extinção. Como é isso? Em extinção é quando aquela espécie ela deixou realmente de existir. Extinção, deixar de existir, acabar. E ameaça de extinção é quando uma espécie ainda existe, mas existem poucas daquela espécie ali. E isso aqui foi causado justamente pela devastação da vegetação. Quarto quesito: ao longo dos anos, a vegetação foi bastante devastada em função da ação humana. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. Gente, isso aqui são respostas pessoais. Mas aí você deve, com certeza, ter colocado que podem, os animais que eles perderam o seu local natural de viver, o que é que pode ter acontecido com eles? Podem morrer ou então fugir para outro lugar. Isso causa, inclusive, um desequilíbrio ecológico. Página 73 agora. As florestas, quinto quesito. As florestas brasileiras já perderam áreas enormes em razão do desmatamento, apesar de importantes. Observe as imagens abaixo, essa aqui, que mostram que é possível fazer processo inverso, ou seja, reflorestar, plantando espécies da vegetação original. Aí, no caso, o que você entende por esses termos? O que significa reflorestamento e o desmatamento?
O desmatamento, a gente sempre fala sobre isso, não é? Vocês devem saber, com certeza, que é o corte da vegetação nativa. É quando aqui desmatar e tirar a mata, é cortar a vegetação que é nativa. Vegetação nativa, gente, é a vegetação própria do lugar. É nativa, porque inclusive ela nasce sem nem que ninguém precise plantar. Já é uma planta específica desse lugar. E o reflorestamento é a plantação de novas árvores em lugares que foram destruídos anteriormente. Várias empresas, por exemplo, que trabalham com material escolar, usando a madeira, por exemplo, até diz no lápis madeira reflorestada, por exemplo, né? Que foi tirada a madeira para fazer o material, mas eles plantaram outras árvores no lugar das que foram tiradas. Isso é reflorestamento. Sexto quesito, marcas alternativas incorretas, erradas. Tem 3 aqui, aí diz: o Brasil é um país com poucas variedades de planta. Errado, nós vimos aí em vários exemplos que a nossa vegetação é muito variada, muito diversificada. Chama a atenção de várias pessoas em outros países para vir pesquisar aqui no nosso país. A floresta amazônica abriga poucas variedades de plantas e uma grande quantidade de animais. Não, gente. É muitos animais e muitas espécies de plantas também, tá errado. E aqui a última, não marcamos porque está certa, olha. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a Mata Atlântica vem sendo devastada para a ocupação urbana, com certeza. Infelizmente, a floresta amazônica que ela atingia, né, o Brasil inteiro, no caso, desde essa época aqui, desde que começou o nosso país ser ocupado, lá por em torno de 1500, que a Mata Atlântica ela vem sendo devastada ao longo do tempo. Página 74. Leia com atenção e descubra o tipo de vegetação que corresponde a cada dica. Preste atenção, tá bom, gente? Que é a definição, as explicações, as características de cada vegetação. Eu, inclusive, falei agora há pouco. Tem uma vegetação rasteira, quer dizer que é baixinha. É comum a presença de coqueiros e é típica das regiões norte e nordeste. Só pode estar falando da vegetação litorânea, que é do nosso litoral, das praias. Letra B. Nela existem diferentes tipos de vegetais. As árvores são muito altas, umas junto das outras, com suas folhagens sempre verdes, e as chuvas são abundantes durante o ano todo. É a floresta. Letra C. As plantas são adaptadas ao clima quente e seco. Sua vegetação é formada por árvores de pequeno porte com espinhos. Só pode estar falando da região da Caatinga, que aí tem muitos cactos, palmeiras, palmas também. Letra D. Apresenta variedades de plantas. No período de chuva, os rios transbordam, alagando a área e formando várias lagoas temporárias. Só pode ser o Pantanal, não é? Que nós vimos aqui. Gente, o 8º quesito, eu não tenho como responder, uma questão pessoal, porque diz aqui: escolha uma das vegetações estudadas e escreva suas características. Aí você escolhe qual dessas vegetações aqui ou das outras que nós falamos no começo. Escolhe uma, escreva aqui as suas características, como é a árvore, tudo que a gente falou aqui. Pode ser dessa, pode ser das outras páginas também. E aqui você vai fazer um desenho dessa vegetação. Espero que vocês tenham feito e tenham caprichado, tá bom? Se você não fez, faça. E aí, gente, por fim, nós temos a página 75, que eu acredito que eu não passei para vocês, não foi? Mas aí a gente faz juntos agora. Nós temos essas imagens aqui, 9 imagens, e diz assim: observe os grupos de imagens de espécies vegetais e marque a imagem que não corresponde ao grupo. Por exemplo, eu tenho aqui um grupo, outro grupo e aqui é outro grupo. Uma aqui não corresponde ao grupo. Depois, converse com seu colega sobre as semelhanças e diferenças de espécies vegetais. Vamos falar aqui mesmo, tá bom? Olha, eu vejo aqui uma região que parece uma praia, não é, gente? Tem muitos coqueiros. Aqui também, olha, dá pra ver a praia, tem muitos coqueiros. Então já me vem a ideia de que isso daqui é a região de vegetação litorânea, não é? Já aqui eu não tenho mostrando nenhuma área de praia, não vejo nenhum coqueiro, nenhum gramado, mas eu vejo uma região que parece aqui muito mais quente, mais seca, no caso pela imagem está mostrando um sol forte, um gramado
menos verde. Então aqui eu já imagino que é a região da Caatinga. Então essa aqui é a que não faz parte desse grupo. Essa aqui não faz parte, tá bom? Nesse grupo daqui eu já estou vendo, olha, uma parte de gramado, uma árvore afastada uma da outra. A mesma coisa essa daqui, olha, gramado, árvore afastada uma da outra. E já aqui eu estou vendo que parece muito com a área dos mangues, dos manguezais. Olha, as espécies das árvores com as raízes bem levantadas, não é? Então essa daqui é o manguezal, esse daqui é o cerrado, essas duas. Já nesse grupo daqui, eu tenho novamente uma imagem de manguezal, tá vendo as raízes aqui em cima? Já aqui eu estou vendo uma mata com muitas árvores, árvores bem altas. A mesma coisa aqui, essas duas daqui são a floresta e essa é o manguezal, essa está errada, tá bom? Não faz parte desse grupo. Então, pessoal, eu espero que tenhamos conseguido o nosso objetivo de hoje, que foi justamente de revisar o que nós estudamos na semana passada, né? Porque esse assunto, de fato, são muitos detalhes, são muitas imagens para analisar, que a gente tenha corrigido essa atividade, se você tenha tirado suas dúvidas, porque na próxima aula nós com certeza vamos já seguir para outro conteúdo, tá bom? Mas por hoje é só, aproveito o dia de vocês, também estudem bastante, e aí até a próxima aula. Beijo da tia Angélica.